Olá queridos, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Janiel Pereira e juntos vamos estudar um pouco sobre copywriting. Você precisa convencer pessoas, então o que deve se fazer? Para muitas coisas na nossa jornada, no nosso dia a dia, precisamos convencer pessoas. Às vezes você precisa convencer uma pessoa para ser seu sócio. Às vezes você precisa convencer uma pessoa para fazer um investimento alheio. Às vezes você precisa de uma pessoa para comprar um produto seu, ou você precisa convencer uma pessoa de uma ideia ou de uma ideologia sua até que ele venha concordar. É muito importante que você tenha uma visão bem clara acerca de como convencer alguém. Mas para isso você tem que ver cinco coisas, cinco desafios. Nesses 5 desafios, existem 3 pessoas e 2 que não são pessoas. A primeira pessoa que você vai ter que convencer, ela é surda. A segunda pessoa é muda. A terceira pessoa é cega. Sendo que as 2 últimas pessoas não são pessoas. É um cachorro e uma planta. Então veja comigo que são 5 desafios enormes para você poder convencer cada uma delas. Então vamos dar umas dicas aqui que vai te ajudar muito. O que uma pessoa surda precisa, o que um mudo precisa, o que um cego precisa, o que um cachorro precisa e o que uma planta precisa. Eu só vou usar a da planta, que é um exemplo bem fácil para mim não delongar, e eu quero que você comente nesse vídeo aqui o que você poderia fazer para convencer a surda, a muda, a cega e o cachorro. O que a planta precisa? A planta precisa de água e sol, mas precisa mais do sol do que da água. Se uma planta crescer por trás de uma árvore, a sombra da árvore cobre ela. E como ela precisa dos raios solares, ela começa a se desviar para alcançar o sol. Ou seja, a planta precisa do sol para dar o seu desenvolvimento e o seu crescimento. O que você entende agora logo de primeira, para as 4 coisas acima? Você entende que essas 4 pessoas precisam achar em você algo que chame a atenção delas. Você não vai chamar a atenção de todas as pessoas. Lembre-se de uma coisa, um código fantástico. Pessoas são para pessoas, mas não para todas as pessoas. Você não vai alcançar o mundo todo. Vai ter alguém que não vai gostar de você, não vai gostar do conteúdo, não vai gostar da sua forma de trabalhar, etc. Mas haverá pessoas que vão gostar do seu conteúdo, da sua forma de trabalhar, vão crescer com você e vão aprender com você. Então, quando você for se comunicar ou querer vender alguém, lembre-se que você precisa se conectar com esse alguém. E esse alguém se conectar com você, ok? Eu vou olhar aqui para o lado porque tem algumas coisas escritas que eu queria passar para você. Eu tenho certeza que você já ouviu da teoria da comunicação e que ela tem que vir acompanhada pela inteligência impacta. Por que é importante ter comunicação? Quando você tem uma boa comunicação, você consegue liderar bem um grupo, você consegue colocar um objetivo a ser seguido com mais facilidade. Lembre-se do capítulo 9 de Gênesis, lá da Torre de Babel. Na Torre de Babel era um idioma só, tinha facilidade em comunicação, eles tinham uma ideia só e começaram a crescer a Torre de Babel. Vendo isso, Deus, achando mal a ideia deles, a ideologia que eles estavam querendo criar, que queriam ser lembrados eternamente, queriam trazer uma imagem eterna e etc, entre outras coisas, Deus resolveu descer e confundir a linguagem. Resolveu, não, pessoal, acho que vocês estão caminhando por um caminho que não se deve andar, e confundiu. Então, as pessoas que começaram a falar um idioma, as pessoas que falavam outro idioma começaram a se juntar, cada um no seu idioma, e assim se dividiram em grupos, cada um foram para um lugar. Então entenda a importância de uma boa comunicação. Se você aprender a se comunicar, preste atenção, você vai ter uma vida mais saudável na igreja, uma vida mais saudável com a sua esposa, uma vida mais saudável com os seus filhos.
Porque se você se comunicar bem, você vai entender bem. Quem de vocês aí está nos assistindo e um dia falou algo e a sua esposa interpretou diferente, entendeu diferente, e aí foi um tribufo brabo para você tentar esclarecer para ela que não foi aquilo que você quis dizer. Então, lembre-se da importância da comunicação. A comunicação tem duas coisas muito importantes. Qual é? O emissor. E a segunda é o receptor. O emissor que fala, o receptor que recebe. Eu quero falar de três exemplos que você pode usar como canais para o emissor, para o receptor. O primeiro é o canal. É o que você vai escolher para interagir com o receptor. Você pode escolher as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e entre outros aplicativos. São dezenas deles, não dá para estar falando sobre eles. Você vai usar esse canal para passar suas ideias e seus pensamentos. Agora lembre-se, quando você for passar essas ideias, você vai precisar de um contexto. O que é o contexto? Você vai ter que construir uma percepção para a pessoa que está ali ouvindo. Como assim uma percepção? Ela tem que associar o que você está querendo dizer, o que você está querendo vender. E tem que ser tão claro que ela possa sentir sem ver. Ela possa ver sem ver. Ela possa imaginar, tocar, usufruir, ter aquilo sem mesmo ainda alcançar. Ou seja, a clareza tem que ser total. Mas lembre-se que a clareza tem que ser acompanhada pela verdade. Por quê? Porque a verdade, ela é nua e crua. Para a verdade não tem objeções, não tem argumentações. A verdade é a verdade. Então, sempre quando você for passar algo, falar algo, querer vender algo, seja verdadeiro. Não pense no agora, pense no futuro. Você caminha para o futuro, não para o agora. Então, canal são os meios. O contexto é a construção daquilo que você quer passar. Agora pega essa, que essa a gente vai botar para torar. A terceira é o código. Primeira, canal. Segunda, contexto. E a terceira é o código. Quando eu uso a expressão código, sua mente já trava. Você vai esperar algo difícil, algo complicado para ser desvendado. E você vai entender que não é. Que a comunicação não é algo para ser desvendado, não é para ser estudado profundamente, até trazer uma coerência. Claro que não. É algo simples. O código pode ser um símbolo que tem vários significados, várias emoções para você aprender a desenvolver e levar para você. Deixa eu dar um exemplo para você, que é bem claro. A cruz. A cruz é um exemplo que você pode levar no seu bolso. Alguns fazem tatuagem no rosto, no pescoço, no braço. Por quê? Porque a cruz ela conta uma história, uma emoção, uma verdade. Então, quando eu falo para você cruz, já mexe diretamente nas suas emoções. Você sabe do que eu estou falando. Quando você olha para o Instagram, você vai ver algumas imagens do Instagram bem interessantes. A de curtir é um coração. Quando você olhar para a cruz, você sabe que a cruz representa o amor. Você já vê um coração lá. Veja como se associa. Você vai ver aquele desenhozinho de compartilhar. A cruz é para quê? Compartilhar o amor. Depois tem um símbolozinho da salvação. O que é aquele símbolozinho da salvação? Representa também a morte da cruz. Veja que os símbolos, eles têm muita importância. Eles chamam muita atenção da gente. Então, preste bem atenção nesses três passos: canal, contexto e o código. Seja claro, seja objetivo naquilo que você quer criar, naquilo que você quer falar. Imagine-se bem o que você quer levar para outra pessoa e qual é a bonificação que essa pessoa vai ter, o que essa outra pessoa vai ganhar. Todo ser humano tem 5 coisas: medo, fome, sede, libido e sono.
5 coisas que não podem faltar na vida de qualquer pessoa: medo, fome, sede, libido e sono. Existem muitas coisas que as pessoas ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro com medo, que é segurança, etc. Com a fome, temos o iFood. Com a sede, as empresas de água, que hoje estão muitas ricas, outras milionárias. De bebidas também, claro, que envolve na mesma coisa da sede. No libido e no sono. Quem não quer ter um sono bom e quem não quer produzir libido no decorrer do seu dia a dia. Então, a sua cabeça igual a minha cabecinha, ela dá muita atenção para essas 5 coisas. Ela dá atenção para outras. Ela dá atenção para programação, instintos, inconsciências coletivas, para pai, para mãe, para o amor e para a morte. Essas coisas dão muita atenção. Interessante como ela dá atenção para a morte, mito e mistério. Por que a morte? Porque a morte ainda é uma dúvida. Você sabe que é uma dúvida. A religião em si, ela tem explicações para a morte. A ciência tem outra explicação para a morte. Não se tem uma certeza, ainda é uma indagação. Para os que creem, né, é uma verdade. Para outros é outra verdade, mas ainda é uma dúvida. Isso chama muita atenção. O mito, porque se dá muita atenção para o mito? Por causa da história contada. Tem uma história aí por trás, antes da morte, depois da morte, etc. E aí é que vai o mistério. Qual a receita? Qual a receita da Coca-Cola? Ainda hoje, desde a minha infância, se comenta muito sobre a Coca-Cola. É muito falada e ao mesmo tempo muito amada. Queridos, eu peço a vocês, deixa o like, compartilhe se você gostou do conteúdo, tá bom? Estamos trabalhando, aperfeiçoando para que seja bom para mim, para você. Tamo junto até depois do fim. Em outras palavras, bora botar para empenar na terra.